Olá, Marina, Bruna, Maria Helena, tudo bem com vocês? Quero agradecer já a confiança de vocês aqui no meu trabalho. Eu trouxe então a apresentação da nova marca, né, da marca de vocês, a Le Viver. Ah, e aqui nessa apresentação eu vou explicar para vocês qual foi o conceito, qual foi o passo a passo desse projeto, né? Por que eu cheguei no resultado que eu vou apresentar aqui para vocês. Por isso que é bastante importante que vocês assistam juntas essa apresentação, que vocês três assistam, né? E é bastante importante que vocês prestem atenção para que vocês entendam todo o conceito, para depois vocês me dizerem se a marca, né, se a nova identidade visual vai estar aprovada ou não, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. Em primeiro lugar, é importante a gente recapitular, relembrar o objetivo do projeto que a gente está desenvolvendo aqui, certo? Então, o objetivo desse projeto é a criação de uma identidade visual para a nova marca Le Viver, né? É uma empresa que está abrindo agora, uma marca que está surgindo agora. E a empresa está na sua fase inicial, então a apresentação visual, a identidade visual, a comunicação visual é muito importante, né? Para chamar a atenção dos futuros clientes e também para transmitir profissionalismo, principalmente nessa fase de abertura, né, que as pessoas ainda não conhecem a empresa, não sabem do que se trata, então uma boa apresentação visual colabora com isso, para confiança, para credibilidade, né, para transmitir mais profissionalismo. Qual que é o primeiro passo desse projeto? Então, a gente começa definindo a personalidade da marca. Para isso, a gente vai responder uma pergunta. Se a marca Le Viver fosse uma pessoa, como que ela seria? É importante a gente fazer esse exercício porque cada vez mais as empresas, as marcas, você pode perceber que as grandes marcas elas têm caminhado nessa direção e as novas marcas também que estão surgindo já começam nessa direção já, né? De se tornarem pessoas. A gente consegue imaginar a marca como sendo uma pessoa, para que a comunicação fique cada vez mais próxima, cada vez mais humanizada. Então, por isso que é importante a gente entender a personalidade. Se a Le Viver fosse uma pessoa, como que ela seria? Quais palavras, né, que fariam parte dessa personalidade? Aqui eu destaquei algumas, ó. Determinada, seria delicada, moderna, digital, grande, promissora, extrovertida, idealista, sensível, sábia, científica, persistente, atual, acessível, padronizada, exclusiva. Isso aqui a gente chama de nuvem da marca, né? Algumas palavras-chave que fazem parte da personalidade da Le Viver. Se a gente pudesse destacar as principais, na minha opinião, seriam essas quatro, né? Determinada, delicada, digital, né? Moderna. Digital no sentido dela estar conectada, dela ser uma empresa atualizada, né? Modernizada. Como que ela não seria? Le Viver não é uma marca tradicional, não é uma marca grosseira, pequena, rebelde, antiga, relaxada, rigorosa, irreverente, agressiva. Então essas palavras a gente não quer que se relacionem com a nossa marca, né? Com a identidade visual nova, com a apresentação da empresa. Nós não queremos que as pessoas pensem que a marca é alguma dessas coisas. Pelo contrário, a gente quer que elas pensem as outras palavras que a gente disse anteriormente. Quem que é o público-alvo dessa marca? É importante a gente ter isso em mente quando a gente está criando, né, e definindo e aprovando também a identidade visual. Quem que é o público-alvo? A empresa tem como objetivo atender um público de classe média, tanto homens quanto mulheres de todas as idades. Como é uma clínica com vários profissionais que atendem em várias áreas, não é uma clínica só focada em estética, só focada em nutrição, só focada em psicologia, só focada em determinada área da saúde, só focada em mulheres jovens, né? É uma clínica integrada com várias áreas de atendimento e pelo que eu percebi no briefing, né, na conversa com vocês, é uma empresa que tem planos de ir se expandindo, cada vez trazendo profissionais, se tornando uma clínica mais completa, né? Então ela tem que comunicar de uma maneira que atenda todo esse público, né? Tanto homens quanto mulheres, jovens, adultos, idosos, que converse bem com todos eles, né? Então é importante a gente ter isso definido. Agora vamos falar um pouco dos aspectos
visuais. Até aqui a gente falou da parte estratégica, de público, de personalidade, dos objetivos, né? Vamos falar um pouquinho dos aspectos visuais. Analisando o briefing, né, conversando com vocês, eu percebi que alguns diferenciais, os principais, né, diferenciais dessa marca, da Leviver, da empresa de vocês, é o seguinte: prestar um bom atendimento para o cliente, um atendimento, não só um bom atendimento, porque bom atendimento eu não acredito que seja um diferencial. Bom atendimento é uma obrigação de toda empresa, né? Mas sim prestar um atendimento confortável, um atendimento acima do padrão comum, onde o cliente se sinta muito bem sendo atendido por vocês. Eu percebi que isso é um diferencial bem grande. Também ser uma empresa profissional, né? Apesar de ser uma empresa nova, apesar de estar numa cidade menor, a empresa ainda assim é profissional, né? Apesar de não estar em uma grande capital, apesar de não estar em um grande centro, né? A empresa ainda assim se preocupa em ser uma empresa profissional, se apresentar bem, né? E uma empresa que está em crescimento. E uma frase que me chamou bastante atenção durante a pesquisa, durante o briefing, né? Foi essa frase: plantar uma semente em cada paciente. Essa ideia, né, de o cliente, quando ele for ser atendido na Leviver, quando ele ser atendido por alguma de vocês, por algum profissional que trabalha na clínica, que ele carregue dentro dele uma boa lembrança, uma boa sensação, né, uma sementinha mesmo, uma semente daquele lugar. Eu acho essa ideia bem legal e a gente vai trabalhar com ela. Vocês vão ver logo em seguida. Agora, se a gente pudesse resumir esses diferenciais em apenas uma ideia ou uma palavra, qual seria? É importante a gente fazer esse exercício porque toda grande marca, todo grande logotipo, toda grande empresa, se a gente faz um exercício de vir resumindo, né, o posicionamento dela, as palavras de destaque dela, a gente consegue chegar em uma palavra-chave que talvez definiria. Lógico que uma palavra-chave não é suficiente para definir toda a marca, toda a empresa, todos os objetivos, mas é um resumo de tudo. É um resumo. Um resumo, ele não fala tudo, mas ele é um resumo. E qual seria a palavra que definiria a marca Leviver? Na minha opinião, durante esse estudo, durante essa pesquisa, eu entendi que a melhor palavra para definir essa marca é a palavra cuidado. Né? A palavra cuidado. Por que cuidado? Cuidado com a saúde, cuidado com o paciente, com o cliente, cuidado com a própria marca, com a própria empresa, em se tornar uma grande empresa. Então, a palavra cuidado, na minha opinião, seria a melhor opção, né? Uma das melhores opções para a gente definir a marca Leviver. E aí a gente pode relacionar cuidado com várias outras palavras, né? Crescimento, plantar, regar, carinho, dedicação, esforço, gentileza, zelo, sorriso, cautela, bem-estar, responsabilidade, atenção, abraço, alegria, leveza, limpeza, saúde. A palavra cuidado, ela traz várias e várias ramificações, né, associações interessantes. Agora, como que a gente vai fazer para transmitir isso através de elementos visuais, que é o objetivo final desse projeto, né? Trazer toda essa ideia da personalidade da marca, essa ideia do cuidado para elementos visuais. Como que a gente faz isso? Vamos começar fazendo um exercício de como não poderia ser para transmitir isso. Por exemplo, a gente não vai conseguir transmitir cuidado, carinho, conforto, né, leveza, plantar, cuidar, regar, com cores muito vibrantes, com linhas muito retas, com excesso de elementos. E aqui do lado eu coloquei algumas imagens de exemplo, né? Então, cores que elas são muito vibrantes. Essa imagem do meio você vê que ela é composta só de linhas retas praticamente, né? Tem alguns círculos, mas são linhas duras, são linhas retas, quebradas. Esse tipo de imagem, essas cores vibrantes assim, não trazem muita sensação, as sensações que a gente quer trazer. Então nós não podemos usar cores muito quentes, cores muito vibrantes, linhas retas, movimentos duros, né, que a gente chama no design, e nem muito excesso de elemento. Tem que ser algo mais clean, algo mais limpo, algo um pouco mais minimalista, para que transmita as sensações que a gente quer. Então qual que é o caminho correto? A gente precisa usar cores que remetam à saúde, ao cuidado, à tranquilidade,
A gente precisa trabalhar com linhas mais curvas, mais delicadas, com um desenho um pouco mais orgânico. A gente precisa trabalhar com movimentos mais suaves, não movimentos bruscos, né, nos desenhos. E tipografias modernas, tipografias retas, mais contemporâneas, mais atuais, para que também transmita esse ar de jovialidade de uma marca inovadora, de uma marca atual, de uma marca contemporânea. Agora, como que a gente condensa e resume isso tudo também em um símbolo? Vamos começar então falando do nosso símbolo, antes de falar da paleta de cores, antes de falar da tipografia. Como que a gente vai resumir a ideia de cuidado, a ideia de crescimento, a ideia de plantar, regar, crescer, desenvolver, da saúde em um símbolo? Vamos fazer um exercício aqui juntos, né? O que vem à mente de vocês quando você pensa na palavra cuidado, né? Quando você pensa em cuidado? Faça esse exercício aí um minutinho. Talvez algumas palavras, alguns momentos, algumas imagens que vieram na sua cabeça foram o seguinte: o cuidado de uma mãe com o filho, o cuidado com o meio ambiente, com a natureza, com as plantas, com as árvores, né? E talvez o cuidado com a saúde. São três áreas que possam vir à nossa mente quando a gente fala de cuidado, né? Foram as coisas que eu lembrei durante o desenvolvimento desse projeto. E se a gente pensar um pouco mais sobre isso, a gente vai chegando a novas ideias, né? Por exemplo, a mãe cuida do filho para que ele cresça bem, para que ele se divirta, para que ele se desenvolva, né? A gente cuida do meio ambiente, a natureza nos remete muito ao crescimento também, à saúde, ao bem-estar, a algo puro, né? Algo natural. O cuidado com a saúde nos remete muito à natureza. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que isso trazem conotações muito boas. Então, no desenvolver desse projeto, eu entendi que um dos pontos dessa identidade visual, ele poderia se relacionar com a natureza, com as plantas, com as folhas, com as árvores, com a semente, aquela ideia da semente que eu falei lá atrás. Essa questão do plantar, do cuidar, do regar, do crescer, do desenvolver, a gente poderia trazer tudo isso para dentro da marca Le Viver. E qual foi o elemento mais interessante nesse contexto que eu encontrei para a gente utilizar no símbolo? Foram as folhas, né? Foi a figura de uma folha. Então, um elemento da natureza que remete a esse cuidado, ao crescimento, à saúde e ao bem-estar são as plantas. E dentro das plantas, então, eu decidi trabalhar com a representação, e vocês vão ver logo em seguida, né? A representação de uma folha. Por quê? Porque isso tem aqui algumas palavras-chave, né, que traz conotações. As folhas, as plantas, elas têm um aspecto natural, são simples, têm um aspecto saudável, né, de saúde, de puro, de limpo, aconchegante também, delicada, cheia de detalhes, né, cuidado com os detalhes das plantas, tudo isso. Então, como que a gente vai chegar no resultado agora? Vamos falar das cores. Baseado nessa imagem que vocês estão vendo da plantinha, eu escolhi a paleta de cores da marca. Então a paleta de cores, ela é baseada na cor verde, e a cor verde ela é uma cor que remete à estabilidade, à saúde, ao cuidado, ao crescimento, à natureza, à tranquilidade. Na minha opinião, é a paleta de cores mais perfeita, né? A que melhor se encaixa em todo esse contexto da marca que a gente quer construir. A tipografia escolhida foi essa, o nome dela é Futura, né? A fonte, a família tipográfica da marca escolhida foi a Futura. A Futura é uma fonte sem serifa, como vocês estão vendo aí, é essa letra que eu estou usando para escrever todo esse texto desse slide. E ela também é uma fonte bastante moderna, contemporânea, atual. Ela transmite esse ar de modernidade, de leveza, de simplicidade. Ela tem essas variações de, aqui embaixo vocês estão vendo, Futura Light, a Futura Book, até a Futura Bold, né? Então ela vem da mais fininha até a mais grossa, quando você precisa dar ênfase, contraste, quando você quer trabalhar algo mais fino, mais leve, ela permite isso. Então nós temos aqui as cores, a tipografia e agora nós vamos pro símbolo, como eu falei para vocês. O símbolo que eu quero propor para vocês é uma representação abstrata de uma folha da natureza em movimento. É importante a gente lembrar o seguinte: o ícone da marca ele não tem a função
a principal função dele não é comunicar alguma coisa, não é explicar muitas coisas. A principal função dele não é falar que a clínica de vocês é uma clínica de saúde, né? Não é essa a função. A principal função de um logotipo, de um símbolo, é a identificação. Essa é a principal função. Então, o papel principal dele é identificar a marca Le Viver. Se esse é o papel principal dele, quais que tem que ser o cuidado que a gente tem que ter? Então, por isso que ele deve ser simples, ele não pode ser complexo, ele não pode ter muitos detalhes e muitas linhas e muitos desenhos, porque isso não é bom, dificulta a aplicabilidade do logo. E ele também tem que ser muito diferente das outras marcas, das outras empresas. E é por isso que eu achei muito legal esse desenho. Esse desenho foi feito à mão, eu vou mostrar para vocês depois como que eu cheguei no resultado dele. Ele foi feito à mão, depois eu refinei ele pelo computador, né? Mas a minha ideia ao desenvolver ele, né, enquanto eu estava planejando, rabiscando, né, experimentando algumas formas, eu queria trazer uma forma mais orgânica e alguma coisa que tivesse um movimento de leveza. Então, na minha concepção, esse símbolo ele representa uma folha em movimento e junto com isso ele traz todos esses aspectos que a gente falou, né, de leveza, cuidado, bem-estar, natureza. Veja só esses exemplos, ó. Como que um logotipo ele pode ser resumido em uma palavra, né? Se a gente olhar para o símbolo das Olimpíadas, a gente pode pensar na palavra unidade. Se a gente olha para o símbolo da Dove, por exemplo, a gente pode pensar em bem-estar. Se a gente olha para o símbolo do Banco Bradesco, a gente pode pensar em desenvolvimento, talvez crescimento também, né? É a representação de uma árvore. E qual que é a ideia? Quando eu desenhei o logo da Le Viver, é que a palavra principal fosse a palavra cuidado. Então é um símbolo abstrato, né? Ele não é uma representação fiel de uma folha, mas ele tenta lembrar uma folha, né? Aqui tem alguns rabiscos que eu fui fazendo, fui desenhando, fui experimentando, até que eu cheguei nesse resultado do centro, que está mais em destaque aí no centro, que foi quando eu achei que fosse um desenho bem legal, diferente, né? Bem destacado dos outros, e ao mesmo tempo muito simples e legal para a gente trabalhar. Vocês vão ver o resultado, vão ver como é que vai ficar. Então, qual que é o resultado agora, né? Qual que é o resultado de toda essa explicação, de toda essa história? Como que ficou a união das cores, daquela paleta de cores verde, com a tipografia futura e esse símbolo que é a representação de uma folha? É esse o resultado que vocês estão vendo aí. A gente tem a folha bem simples em cima, a palavra Le Viver, e a tagline, né, uma espécie de subtítulo, Clínica Integrada. E aí a gente tem variações, né? Esse é o desenho, mas ele não precisa ser dessas cores somente, a gente pode trabalhar com variações. Ó. A gente pode usar ele verde num fundo claro, em algumas aplicações ele pode ser fundo escuro com o texto claro. Essa é a versão vertical, né? Então o logotipo, o símbolo está em cima, o texto está no meio. Essa posição vertical, a gente também tem a versão horizontal para outras aplicações, para outras necessidades. A gente tem aqui um exemplo só do símbolo, né, com algumas variações de cores que dá para trabalhar também. Alguns exemplos de como que dá para trabalhar esse símbolo para criar papéis de parede, criar composições, imagens, textos, né? Isso aqui, fica bem legal. E aí, o resultado agora é aplicado nos materiais de papelaria. Vamos começar aqui pelo cartão de visitas. Ó. Então, vocês conseguem perceber que essa paleta de cores, esse desenho, ele transmite uma sensação bem leve, de bastante cuidado, de delicadeza, aconchego. Não é nada agressivo, não é nada vibrante demais, não é nada rústico. Ele é leve, ele é moderno, ele é minimalista. Transmite todas aquelas ideias que a gente estava falando no início, né? Quando a pessoa entra em contato. Logicamente, as pessoas não vão entender isso na primeira... Aqui a gente tem o exemplo do envelope, né? Elas não vão entender... Na primeira vez que elas encontrarem o seu logotipo, elas não vão entender toda essa história. E isso não acontece mesmo. Isso é com o tempo. Então, com o passar dos meses, com o passar do tempo, que a marca Le Viver
ganhar forma, começar a aparecer nas redes sociais, os clientes começarem a chegar, receber os materiais, e aí um vai contando para o outro, você vai explicando isso através da comunicação. Com o passar do tempo, isso vai ficando fixado e essas conotações todas vão sendo, elas vão vindo à mente do cliente, né? Com o passar do tempo, com o atendimento, com tudo isso. Então aqui a gente tem o envelope, a gente tem um exemplo de máscara, né? Agora que todos nós estamos precisando usar máscara, uma máscara personalizada da marca, olha que legal. A gente tem aqui um exemplo de papel timbrado, né, para passar orientações, para passar orçamentos, para passar qualquer tipo de documento, né? Fica bem legal, bem simples, bem leve, bem limpo, né? Aqui a gente tem também um exemplo de revista. De repente, eu não sei, né, se na região de vocês tem alguma revista regional, algo da cidade, mas fica bem legal. Olha que bonito que fica um anúncio numa revista, né, com a marca. A frase aqui, viver bem com a sua família. A gente tem um exemplo desse mesmo anúncio replicado, aplicado em um outdoor, né, por exemplo. Sempre muito leve, com poucos elementos, com essa predominância da cor verde, justamente para remeter à saúde, né? Aqui um exemplo de brindes que poderiam ser entregues, poderia ser um creme, poderia ser um álcool em gel também, entregar para os clientes, né? Algum tipo de brinde aplicado com a marca, personalizado. A gente tem aqui um exemplo de site, como que ficaria, né, essa marca em um site da empresa, onde a pessoa pudesse entrar em contato, conhecer todos os serviços, conhecer os profissionais. A gente tem também alguns exemplos de posts de Instagram, posts de redes sociais, né? Eu gosto sempre de trabalhar, e nessa marca funciona muito bem também, de trabalhar bastante com a figura de pessoas, né? De modelos, assim, de pessoas. Então, uma família, um homem, uma mulher, porque isso traz muito mais essa conexão, essa marca humanizada, que pensa nas pessoas, né? Fica bem legal. E do mesmo jeito, muito limpo, com a predominância da cor verde, né? Essa imagem do centro é aquele tom de verde mais escuro, as outras o tom de verde mais claro. E aí fica bem legal. E por fim a gente tem uma simulação de como que ficaria o logotipo na fachada, que a Marina me mandou essa foto, né? Ela disse que era uma das propostas da fachada. Eu preferi essa fachada com a madeira, se eu não me engano a outra era mais pedra, né, mais cerâmica, nesse lado esquerdo aqui da imagem. Eu preferia essa fachada de madeira porque a madeira mesmo ela já se conecta com toda essa essência da marca, da natureza, de algo mais leve, mais natural, né, da saúde. A pedra eu acho que é algo mais bruto, mais duro, né, mais reto. A madeira ela é mais orgânica, tem esse ar de natureza, então eu acho legal. Aqui é uma aplicação de dia e uma simulação de como ficaria esse letreiro de noite, né? Se ele for iluminado, aquelas letras iluminadas internamente, ficaria mais ou menos assim, né? Uma simulação. Então, na minha opinião, ficou bem legal. A marca ficou bastante limpa, bastante leve. Com o passar do tempo, as pessoas vão fixar essa mensagem na cabeça delas, né? O cliente vai fixar essa mensagem de saúde, de leveza. O símbolo ele é diferente de todos os outros símbolos porque ele é feito à mão, eu desenhei ele à mão. Então ele não é parecido com nada, né? Ele é algo que veio na minha mente, algo que veio no meu desenho ali, bem involuntário e eu gostei. Né? Foi bastante involuntário. Enquanto eu estava fazendo alguns rabiscos assim, eu vi que esse desenho de uma folha, eu estava tentando de alguma maneira desenhar uma folha mais abstrata e esse desenho ficou legal, né? E eu gostei. E eu espero que vocês gostem. Então agora eu agradeço a atenção de vocês, né? E espero a resposta de vocês. Né? Vocês podem ficar à vontade. Caso vocês não gostem, fiquem à vontade para me falar, né? Não tem mal nenhum em falar isso. Se vocês não gostaram de algum detalhe, Nelson, eu não gostei muito dessa cor, não gostei muito dessa letra, não gostei muito desse desenho, mas eu acredito que a explicação, o conceito ficou bem legal. É uma marca muito bonita, muito profissional, tenho certeza que vai se destacar aí na cidade de vocês, com os pacientes, com os clientes de vocês. E eu aguardo a resposta de vocês, tá bem? Aqui embaixo do vídeo vai ter um botãozinho para vocês acessarem os slides dessa apresentação.
vocês não precisam assistir tudo de novo para ver os slides, né? Só clicando no botão que está aqui embaixo do vídeo, vocês podem abrir e daí visualizar com mais calma, visualizar com mais tempo, né? E analisar aí se vocês gostaram mesmo ou não, tá bem? Muito obrigado.